Cumprimento a todos na paz do Senhor. Aqui embaixo eu fico mais à vontade. Muito bem, nós estamos nesta noite, pela graça de Deus, reunidos para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas como cristãos, como igreja, como servos de Deus. E dando início então sobre uma série de estudo a respeito das portas de Jerusalém, ou seja, a reconstrução das portas de Jerusalém. A gente vai procurar desenvolver esse estudo em quinta-feira. É um estudo que ele exige no mínimo 11 dias de estudo, né? Mas vamos sintetizar ele, vamos resumir e trazer, procurar fazer em 4 dias, né? Muito bem. Vocês estão observando aqui na tela Jerusalém no tempo de Neemias. Aí nós temos a Jerusalém, aí olhando numa imagem em 3D, onde fica um pouco mais fácil de entender. Nós temos lá em cima, aqui o templo, mais embaixo aí o palácio do rei, e depois as demais habitações de Jerusalém. Vamos ver os significados de Jerusalém. Jerusalém, ela significa cidade escolhida para ser local de adoração. Entre todas as cidades do mundo de então, Deus escolheu Jerusalém para ser um local de adoração. Jerusalém também significa lugar onde Deus habita, habitação de Deus. E também Jerusalém significa cidade sagrada para os judeus. Muito bem, então esses são alguns dos significados de Jerusalém. E nós entendemos que a igreja também, ela representa a Jerusalém de Deus aqui na terra. A igreja é a habitação de Deus, o lugar onde Deus habita. E, no entanto, então precisamos estarmos preparados com a nossa vida diante do Senhor. Jerusalém no tempo de Neemias, vamos prosseguindo aqui. Vocês estão vendo aqui um povo, uma multidão viajando. Já vamos entender isso. Vamos então, na narrativa religiosa judaica, a destruição de Jerusalém e o subsequente cativeiro babilônico são frequentemente interpretados como consequência dos pecados do povo de Israel. Muito bem, alguns dos pecados frequentemente mencionados incluem, nós já vamos ver. Por que eu estou passando isso aqui de início? Porque nós vamos falar sobre as portas de Jerusalém que estavam destruídas, queimadas a fogo. Mas por que isso aconteceu? Então, entendemos que o povo, os habitantes de Jerusalém, haviam pecado contra Deus e por cuja razão, então, Jerusalém foi destruída como um juízo de Deus. Então, os pecados de Jerusalém estavam aí, em primeiro lugar, a idolatria, o culto aos deuses estrangeiros. O povo que era para adorar a Deus estavam prestando cultos a deuses estrangeiros. As práticas religiosas pagãs foram consideradas uma violação grave do mandamento de adoração exclusiva ao Deus de Israel. Eles estavam fazendo uma mistura. Este é um dos motivos pelo qual vem o juízo de Deus sobre Jerusalém. O segundo, a injustiça e exploração social. O povo estava na negligência dos pobres e a opressão dos órfãos e viúvas. A corrupção entre os líderes foram repreendidas pelos profetas como pecado que provocaram a ira divina. Então, além da idolatria, eles estavam agindo com negligência aos pobres,
não olhando a situação e necessidade dos pobres, oprimindo os órfãos, oprimindo as viúvas, e a corrupção, então, nem se fala entre os líderes, e eles foram repreendidos, mas não fizeram, não deram atenção, não consideraram as repreensões de Deus. Em terceiro lugar, pecado também de quebra da aliança. O povo de Deus tinha uma aliança com Deus, Deus tinha uma aliança com esse povo. Eles, no entanto, ao não cumprir o não cumprimento das leis e mandamentos da Torá, ou seja, das escrituras, da lei de Deus, o não cumprimento das leis e o mandamento da Torá e a quebra da aliança entre Deus e o povo de Israel foram vistos como uma traição espiritual. Então veja que Jerusalém não foi destruída simplesmente por ser destruída, ou porque os babilônicos eram ruins, mas Deus está agindo devido à rebeldia de Israel. Em terceiro lugar, a religião era superficial, estavam servindo a Deus de uma maneira superficial, a prática de rituais religiosos, sem verdadeira devoção e arrependimento, foi condenado pelos profetas como uma forma de hipocrisia religiosa. Por isso, vamos estudar as portas de Jerusalém, porque às vezes a gente também começa a entrar por este caminho da hipocrisia, de servir a Deus superficialmente, só na superfície, sem profundidade em servir a Deus. Em quinto lugar, a desobediência aos profetas, a rejeição das advertências dos profetas enviados por Deus para chamar o povo ao arrependimento e à retidão também foi considerada uma ofensa gravíssima. Deus levanta profeta, usa os profetas para advertir o povo, mas eles rejeitam as advertências. Esses pecados são frequentemente citados como razões para a punição divina, e são temas recorrentes nos escritos dos profetas que vieram durante o período que antecedeu a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico. Então, essa é a razão de Deus permitir que Nabucodonosor invadisse Jerusalém com seu exército e a destruísse. Lembra que no início nós vimos aquela cidade linda, bonita, onde o povo de Deus habitava, morava, tinha um templo para eles adorarem a Deus, mas eles levaram as coisas tudo de brincadeira, não levaram a sério, e agora aqui eles estão todos sendo levados para a Babilônia. Aí está o povo de Israel sendo levado como escravos para a Babilônia. Que situação! O juízo de Deus chegou. Deus avisou de muitas formas, de muitas maneiras, usou seus profetas, mas eles não fizeram caso do aviso de Deus. Então, em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, com seu exército, invade Jerusalém. E aí, aquela linda Jerusalém que nós vimos lá no início, está aí agora. O povo é retirado de Jerusalém, levado cativo para a Babilônia, e Jerusalém então é destruído, tornando-se em montões de lixo, montões de pedra, em montões de entulho. E, conforme diz Jeremias, tornou-se as suas ruas, os seus lugares, morada de raposas, de chacais, de animais. Que coisa terrível, que coisa triste, né? Essa é a situação quando nós não obedecemos a Deus. E aí então, Neemias capítulo 1, versículo 1 a 4, aqui nós vamos ler como base no nosso estudo. Vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Esse sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, e veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro,
e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então este é o texto básico que nós vamos usar várias vezes durante os estudos sobre as portas de Jerusalém. Então, quando vai Anã e alguns companheiros até a Babilônia, onde estava Neemias servindo ao rei como copeiro do rei, e quando ele soube que eles estavam ali, ele o perguntou como estava a situação do seu povo lá em Jerusalém. Mas você fica perguntando agora: mas Jerusalém não está destruída? Sim, ela foi destruída, mas aqui, quando Neemias está perguntando, já tinha surgido um retorno desse povo para Jerusalém. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Exatamente. Em 539 a.C. foi a primeira leva de cativeiros a Jerusalém. Então, eles voltaram para Jerusalém, e então, aí nós estamos vendo o povo retornando da Babilônia para Jerusalém. Porém, eles chegando em Jerusalém, eles começaram a reconstruir o templo em Jerusalém. Começou então a reconstrução do templo. Porém, os samaritanos o perseguiram. Não queriam que eles construíssem o templo. Havia uma rixa entre eles. Então, eles trabalharam de tal forma, escreveram cartas ao governador lá da Pérsia, da Babilônia, e convenceram de que os judeus estavam construindo, estavam levantando o templo, e que eles iam se rebelar contra o rei e não mais pagar os impostos, e de forma que o rei então mandou que parasse a construção do templo, e assim o templo parou de ser construído. E com isso o povo desanimado, veio um desânimo sobre o povo, e o povo ficaram lá desanimado. Então Jerusalém agora, nessa época, o povo já tinha voltado, já tinha retornado, começaram a construção do templo. No entanto, não terminaram, e os muros estavam caídos e as portas também. Então o relatório que foi dado a Neemias é que o povo estava em grande angústia, em pobreza, em sofrimento, desprezo, envergonhado, porque uma cidade sem muro naquela época significava uma cidade sem refúgio, sem segurança, uma cidade que estava sujeita a ser invadida a qualquer momento pelos inimigos. E isso era um desprezo, uma vergonha para eles. E além disso, a pobreza que estava reinando sobre eles. E quando então essas pessoas que tinham ido a Babilônia dar esse relatório a Neemias, então Neemias sente-se amargamente uma angústia. Ele chora, ele sente, chora e se coloca em oração diante de Deus. São 120 dias, mais ou menos, de oração e jejum, levando este caso diante de Deus, pensando na situação do seu povo que estava lá em Jerusalém. Vamos lembrar também de que Neemias, provavelmente, ele nasceu depois de que o povo tinha sido levado para a Babilônia. Ele não nasceu em Jerusalém, provavelmente ele nasceu já na Babilônia, se criou lá na Babilônia, mas através dos contos dos seus pais, das gerações, ele sabia o que tinha acontecido, e ele amava Jerusalém, assim como que ele tivesse nascido em Jerusalém. Ele tinha um grande amor pela cidade de Jerusalém, como todos os judeus amam Jerusalém.
Então, isso levou ele a sentir essa profunda dor diante da situação. Diante de tudo isso, então ele pede ao rei e ele retorna a Jerusalém em 445 a.C. para a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Agora, por que estudar sobre a reconstrução das portas de Jerusalém? O porquê? O que tem a ver isso com a nossa vida espiritual? Primeiro, porta tem o sentido de abertura ou direção e simboliza nossas vontades e orientação para as entradas em nossas vidas. Segundo, como Jerusalém era a habitação do templo de Deus, hoje nós somos o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Terceiro, então devemos cuidar de nossas entradas no sentido espiritual. E aí vem a pergunta: como estão as nossas portas? Vamos aprender lições com cada uma das portas de Jerusalém. Aí nós temos o nome das portas, não sei se vocês conseguem identificar, mas eu vou ler aqui para vocês. Nós temos a porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta do monturo, porta do vale, a porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental e porta da guarda. 10 portas. No tempo de Neemias eram 10 portas, porque Jerusalém foi destruída outras vezes, né? E possivelmente nas suas reconstruções, alguma delas foi colocado mais portas, e sempre houve mudança. Por exemplo, hoje em Jerusalém as portas não são as mesmas, já tem outros nomes. Nós temos, por exemplo, aqui a porta das ovelhas, se não me foge da memória, hoje é a porta do leão. Então, assim por diante. Tem uma outra porta lá que hoje é a porta de Damasco. Então, há essas mudanças. Mas na época do Neemias, então eram essas as portas de Jerusalém. Então, nós vamos ler o nome das portas. Vamos ver o significado das portas rapidamente. Primeira porta. A porta das ovelhas significa consagração. Esse é o significado. Porta de número 2, porta do peixe, significa evangelismo. Eu prefiro a palavra evangelização, porque evangelismo, nós assembleianos somos bons no evangelismo e péssimos na evangelização. Vocês vão entender que nós chegamos na porta do peixe. Porta de número 3, porta velha. Significa princípios cristãos. Porta de número 4, porta do monturo, que significa sujeira, lixo. Por onde era tirada a sujeira da cidade, por onde era tirado os lixos da cidade. Porta de número 5, porta do vale, que significa humildade. Porta de número 6, a porta da ponte, que significa comunhão. A fonte é onde todo o povo da cidade se encontrava e conversava, símbolo de união. Muito bem, de comunhão. Porta número 7, a porta das águas, significa palavra, a palavra de Deus em nossas vidas. A porta de número 8, a porta dos cavalos, que significa batalha, força, luta, guerra, poder. Porta de número 9, porta oriental, simbolizando a segunda vinda de Cristo. E por último, a porta de número 10, a porta da guarda, que significa vigilância e santidade. E nessa porta nós vamos terminar, vamos concluir a escola dominical, que não ficou concluída no domingo, devido eu abusei um pouco em alguns pontos ali e não deu de terminar.
mas nós vamos terminar nesta porta. Prosseguindo, só estamos vendo uma portinha feia lá no canto, né? Mas vamos prosseguir aqui. Antes de iniciar a reconstrução das portas de nossa vida cristã, precisamos conhecer as ferramentas usadas por Neemias. Vocês já estavam querendo que entrasse nas portas, né? Já estavam com pressa. Vamos construir, vamos reconstruir. Mas antes de começar a reconstrução, precisamos conhecer as ferramentas usadas por Neemias. Nós sabemos que para fazer alguma coisa, trabalhar, precisamos de ferramentas. Vamos falar aqui a respeito de pedreiro, que é o que mais tem, né? Então, para trabalhar de pedreiro, você precisa de algumas ferramentas. Você precisa de quê? De régua, você precisa de balde, precisa de martelo, precisa de marreta, precisa de colhar, precisa de desempenadeira, precisa de nível, precisa de prumo e um monte de outras coisas que a gente não leva no momento para você trabalhar de pedreiro. Se for um médico, as ferramentas são outras. Cada profissão exige um tipo de ferramenta. O certo é que ninguém consegue trabalhar sem ferramenta. Trabalhar só na unha, só tatu mesmo. Mas nós não conseguimos. Muito bem. Então, sem essas ferramentas, não conseguiremos êxito nesta empreitada que estamos iniciando nesta noite, na reconstrução das portas. Veremos, então, quais ferramentas Neemias usou. E se nós usarmos as mesmas ferramentas, nós vamos conseguir. Neemias reconstruiu os muros e as portas de Jerusalém em apenas 152 dias. Foi rápido, né? Se nós usarmos as mesmas ferramentas, nós vamos conseguir em 4 quinta-feiras sair daqui para a nossa cidade arrumadinha. As ferramentas de Neemias é igual às características de Neemias, ou seja, as virtudes de Neemias. E vamos ver quais são elas? 7 características, 7 virtudes de Neemias. Sem essas virtudes, nem adianta nós pensar em reconstruir as portas. É melhor nós pegar e ir embora e deixar para lá, como diz o pastor Pedro, deixa para lá. Né? Mas, vamos ver lá então, as 7 características de Neemias. Primeira característica, empatia. Empatia. Mas o que é empatia? Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias, nas mesmas situações, nos mesmos problemas, enfim. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Foi o que Neemias fez, que nós lemos já nesta noite no texto oficial desse estudo. Ele se colocou no lugar dos seus irmãos, e ele chorou, ele lamentou, ele orou a Deus, ele se colocou no lugar, ele se colocou debaixo da pele deles, sentiu a dor deles. Essa é uma característica que nós precisamos para reconstruir as portas da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Se nós não tiver a empatia, se colocar no lugar da outra pessoa para ajudar, pode desistir. Agora, se nós temos essa ferramenta chamada empatia, você é um candidato valoroso para reconstruir as portas de Jerusalém na sua vida espiritual. Segunda ferramenta de Neemias era chamada de quebrantamento. Neemias capítulo 1, versículo 4 diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias se quebrantou. Então, ferramenta chamada de quebrantamento. Se nós queremos, se não houvesse esse quebrantamento na vida de Neemias,
jamais, ele não tem nem feito a pergunta aos seus amigos a respeito do povo de Jerusalém. Mas o quebrantamento, quando ele ouviu a situação, como que estava, ele sentiu a dor, ele se sentou, chorou, lamentou e orou e jejuou perante Deus. Terceira ferramenta, disciplina na oração e no jejum. A disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas. Ninguém chega a lugar nenhum sem disciplina. Então, disciplina é isso. É um conjunto de obediência de regras e normas. Nós sabemos que em todo lugar deve existir regras. Deve existir normas. Até lá no boteco existe. E na nossa vida também precisa que haja disciplina, que haja um conjunto de regras, de normas. Se nós não tivermos, não vamos chegar a lugar nenhum. Por exemplo, uma pessoa que vai estudar, fazer uma faculdade, ele precisa de disciplina. Se ele não tiver disciplina, ele vai estudar tudo bagunçado, ele nunca vai conseguir se formar. Então, tudo aquilo que nós formos fazer, precisa fazer-se com disciplina. Então, Neemias tinha essa qualidade, disciplina na oração e no jejum. Nós poderíamos falar muita coisa aqui a respeito da disciplina, mas como o assunto aqui é sintetizado, então a gente vai passando para frente. A quarta ferramenta é chamada arrependimento. Arrependimento é uma mudança de atitude. Reconhecer o pecado, a pessoa precisa entender que pecou, mudar de vida. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Então, isso, para que haja uma reconstrução das portas de Jerusalém, precisa de arrependimento, ou seja, reconhecer o pecado. Foi o que Neemias fez. Vamos ver o que ele diz aqui em Neemias 1, versículo 6. Neemias, orando agora diante de Deus, nas orações, ele diz: esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias estava arrependido, se colocando no lugar do povo. Ele não era o que tinha praticado, tudo o que nós falamos no início. Ele era um homem íntegro, uma pessoa justa, mas ele se coloca junto, na mesma posição dos demais. Ele reconhece ser um pecador. Assim como nós também precisamos entender isso, reconhecer que somos pecadores. Por mais bonzinho que nós seja, nós somos pecadores. Nós viemos do lado de baixo, viemos do lado das profundezas do pecado. Ninguém pode dizer que porque eu li a Bíblia 3 vezes eu sou mais sábio que o pastor Pereira. Não, de forma alguma. Porque eu tenho 40 e poucos anos de fé, eu sou o mais perfeito? Não. Eu estou na mesma situação, estamos todos na mesma situação. Todos somos pecadores. Todos precisamos da graça de Deus, precisamos arrepender de nossos pecados. Então essa é uma ferramenta, reconhecer, se arrepender dos nossos erros. Quinto, firmeza na promessa. Neemias conseguiu vitória porque ele tinha firmeza na promessa. Neemias 1, versículo 8 e 9 diz: lembra-te, pois, da tua palavra. Ele, na sua oração, diz isso. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, deixa que a promessa, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Firmeza nas promessas. Neemias orou
firme na promessa de Deus. Deus havia prometido. O povo ia sofrer tudo o que eles passaram, mas a promessa está aqui: ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, Deus prometeu que ia trazê-los de volta. E Neemias firmado nesta promessa. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Foi baseado na promessa de Deus que ele venceu. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus, no que Deus disse, o que Deus falou é verdade. Às vezes, os crentes confiam mais no diabo do que nas obras do diabo do que nas de Deus. Um exemplo bem comum: se falar, foi feito um feitiço para o Claudinei. Um feitiço para mim? Que perigo! Aí o feiticeiro, aqueles que faz feitiço, vai mesmo. O sangue de Jesus tem poder. Ficamos com medo daquilo que o diabo pode fazer. Acreditamos que ele pode fazer. Aí precisamos, às vezes, fazer uma campanha de oração, pedir uma oração para o tio, para a tia, para o irmão, para a irmã, para o pastor, para a pastora, para o evangelista, para o presbítero, para o diácono, para o porteiro, para todo mundo. Aquele medo danado. Por quê? Por que medo? Porque acreditamos que o diabo vai fazer aquilo. E às vezes não acreditamos no que Deus falou. Então, firmeza nas promessas de Deus. Sexta, Neemias usou a sua influência no palácio em favor do seu povo. Essa era uma das virtudes de Neemias. Ele aproveitou a sua influência no palácio e chegou diante do rei e intercedeu pelo seu povo, pedindo para voltar, para ir a Jerusalém, para reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros e as portas de Jerusalém. Será que nós estamos usando as nossas influências para o bem do reino de Deus? Será que nós estamos usando nossos talentos, nossos dons, aplicando na obra de Deus? Precisamos usar na obra de Deus. Por último, Neemias sabia a hora de falar e a hora de ficar calado. Neemias sabia a hora de falar e a hora de ficar calado. Neemias 2, versículo 11 ao 16, um pouquinho os textos, mas vamos ler para vocês entenderem. Diz Neemias: e cheguei a Jerusalém. Até aqui nós estamos falando de Neemias lá na Babilônia. Agora Neemias já está em Jerusalém. E ele diz: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da ponte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da ponte, e o tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Ele fez todo o reparo, analisou, sem abrir o bico, sem estar contando bravura. Ele sabia a hora de falar e a hora de ficar calado. Agora não era a hora dele estar. Talvez ele já tinha conhecimento que o povo iniciara a reconstrução do templo, não sei como foi, mas os samaritanos, sabendo, procuraram impedir a obra. Então, às vezes, a gente fala muito e
o inimigo escuta, ele prepara o laço, as suas artimanhas, as suas trincheiras e vem contra a gente. Tem momentos que devemos ficar calados, fazer as coisas quieto. Neemias sabia fazer isso, a hora de ficar calado. Então tem hora para falar, tem hora para ficarmos em silêncio. Com essas ferramentas, nós podemos reconstruir as nossas portas na nossa vida espiritual. E agora, então, vocês já estão tomando conhecimento dessa ferramenta. E, por certo, eu acredito que cada um de nós aqui tem essas ferramentas. Às vezes está meio escondidinho, às vezes está meio enferrujado, mas elas estão aí, né? Agora vamos usar essas ferramentas para a reconstrução das portas na nossa vida espiritual. Vamos lá. Só dando uma recapitulada. 7 ferramentas indispensáveis. Não pode deixar de lado de forma alguma. Quais são elas? Primeira. Segunda. Terceira. Disciplina. Quarta. Arrependimento. Quinta. Firmeza. Sexta. Usar a influência. Sétima. Saber a hora de falar. Amém. É isso aí. Então vamos prosseguir. Aí nós temos então Jerusalém e nós vamos começar o nosso estudo pela porta das ovelhas. Aonde ficava a porta das ovelhas? Ela ficava aqui nesse pontozinho que é a porta das ovelhas. Depois vinha a porta do peixe, e porta velha e assim sucessivamente, até completar as 10 portas de Jerusalém. Mas nós vamos então iniciar pela porta das ovelhas, que significa consagração. Muito bem. Neemias 3, versículo 1, vamos ver o que diz. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta do gado, ou porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Muito bem. Quem edificou a porta das ovelhas? Segundo o texto, Neemias era o comandante, era o que, como por exemplo, o pastor Pereira construiu uma igreja lá no Jardim de São Paulo. Nós dizemos que o pastor Pereira construiu, mas na verdade quem construiu foi o pedreiro lá. Mas ele era o que estava administrando. Então o Neemias estava igual o pastor Pereira. Passa isso, passa aquilo outro, um grupo vai trabalhar nessa porta, outro grupo vai trabalhar nessa, né? E o povo que trabalhava, ele administrava, né? Então, quem trabalhou na porta das ovelhas, vamos voltar lá para vocês verem o versículo? Quem foi? Ele levantou-se, Eliasibe, o sumo sacerdote, foi ele quem trabalhou nessa porta, o sumo sacerdote. Qual o significado de Eliasibe? Nós temos ali, Deus restaura, ou Deus traz de volta. Veja a sabedoria de Neemias, quem ele colocou para reconstruir a porta das ovelhas? Sacerdote Eliasibe, que o significado do seu nome é Deus restaura. Deus estava restaurando. Aí é o início, né? Muito bem, vamos para frente. Edificar as portas das ovelhas significa restaurar uma vida de consagração. Glória a Deus. A porta das ovelhas, a única que foi consagrada. As demais nós não encontramos, a Bíblia não fala que foi consagrada, mas a porta das ovelhas foi consagrada. Por isso ela significa consagração. Nossas vidas devem ser consagradas ao Senhor. Então a porta das ovelhas, também podemos entender, porta das ovelhas, consagração é o ofício de sacerdote. Mas vamos voltar um pouquinho para trás e vamos pensar a respeito das ovelhas antes de falar sobre o sacerdote. Ovelhas eram
oferecidas em sacrifício no altar. Não é isso? Então, a porta das ovelhas, foram passadas as ovelhas para ser levada ao sacrifício. Quando se fala de sacrifício, principalmente no sacrifício aqui, se referia à expiação de pecados. E nós precisamos passar pela porta das ovelhas, reconstruir a porta das ovelhas, falando sobre a reconstrução da nossa remissão dos nossos pecados através da pessoa de Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui então quem exercia esse ato, essa função de sacrificar a ovelha, de levar a ovelha ao altar, era o sacerdote. Muito bem, para consagrar a nossa vida precisamos ser sacerdote. A Bíblia não fala que nós somos sacerdotes de Cristo? Então nós precisamos dessa atitude, dessa virtude na nossa vida. Para consagrar nossas vidas precisamos ser sacerdote. Sacerdote também significa aquele que intercede, aquele que se coloca entre o homem e Deus. É uma vida de intercessão. Com a destruição do templo, passou a ser usado as sinagogas. Vamos observar isso aí. Desde então, passou a ser constituído chefe das sinagogas. E chefe não oferece sacrifício. Às vezes, a gente brinca com os companheiros, né? Chama o pastor Pereira de chefe, chamamos o pastor Ivaldo de chefe, e nem sabemos o que estamos falando, né? Chefe pode dirigir culto, chefe pode cantar no coral, pode ser regente, chefe pode ministrar na escola bíblica dominical, chefe pode dirigir igreja, chefe pode fazer muita coisa, mas chefe não oferece sacrifício. E aí? Nós somos sacerdotes ou somos chefes? Então, quando Jerusalém, quando o templo foi destruído, e o povo foi levado para a Babilônia, ficaram sem o templo, não tinha lugares para oferecer sacrifício, então foi construídas as sinagogas. E nas sinagogas, então, quem exercia as funções eram os chefes das sinagogas. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não se tornarmos chefes em vez de sacerdote. E geralmente, quando a porta das ovelhas não está reconstruída, nós não somos sacerdotes, nós somos chefes na nossa casa. E o chefe grita com a esposa, o chefe grita com os filhos, é uma tribulação. Chefe, que a mulher também, nesse caso aqui, nesse contexto também é chefe, né? Ela grita com o marido, grita com os filhos. Os filhos também são chefes. Eles gritam com os pais, gritam com a mãe, gritam com os irmãos, aquela gritaria, aquela bagunça toda, porque não há sacerdote. Sacerdote intercede, sacerdote se coloca no lugar do outro, sacerdote procura conhecer a situação do outro. Mas o chefe não, eu que mando, é do meu jeito, eu que sei, as ordens partem de mim. Então a pergunta é: chefe não oferece sacrifício? Restaurar a porta dos ovelhas significa deixar de ser chefe para ser sacerdote. Isso é reconstruir a porta das ovelhas. Uma vida de sacerdote, uma vida santa. Sacerdote eram pessoas escolhidas por Deus. Então, sacerdote é uma pessoa consagrada, dedicada, santificada exclusivamente para Deus. E é assim que deve ser a nossa vida. Mais uma vez, nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então, nós fomos separados, escolhidos para uma vida
consagrada a Deus, uma vida separada. Nossa vida não deve viver mais envolvida no pecado. Sacerdotes são consagrados, sacerdote oferece sacrifício, sacerdote é intermediário. Como está o nosso sacerdócio? Como já falei, como está o nosso sacerdócio na família, na igreja, na sociedade? Como está sendo o nosso ministério sacerdotal? Reconstruir a porta das ovelhas é nós rever essas posições na nossa vida, no nosso cada dia. Ver como nós estamos procedendo, porque às vezes a gente vai acostumando com as coisas e vai relaxando, vai achando que pode viver de qualquer maneira, de qualquer forma, fazer o que o mundo faz, andar na mesma situação, porque a gente aprendeu ano passado que gritar que é autoridade, a gente grita, a gente aprendeu que passar a perna no negócio que dá rendimento, dinheiro, e a gente faz isso e assim vai fazendo as coisas erradas. Mas então, como está o nosso sacerdócio na família, na igreja, na sociedade? Ou estamos sendo chefes só querendo mandar? Como está a porta das ovelhas? Falando no nosso sentido espiritual. Vida de oração e intimidade com Deus. Reconstruir a porta das ovelhas é isso. Uma vida de oração e de intimidade com Deus. Estou dedicando o tempo diário para falar com Deus e ouvir a sua voz? Estamos fazendo isso? Dedicando o tempo diariamente para falar com Deus e ouvir a sua voz? Nós dedicamos ou falamos assim por falar? Minhas orações são sinceras e cheias de fé ou apenas uma rotina vazia? Precisamos analisar isso. Se a gente não analisar, daqui a pouco a gente está fazendo da vida de oração, aquela oração que não é cheia de fé, uma oração duvidosa, apenas com rotinas vazias. A gente vem para a igreja, dobra os joelhos, porque os outros dobram, hoje está quase saindo da rotina, né? Estou buscando a orientação e a presença de Deus em todas as áreas da minha vida? Ou estou fazendo as coisas por conta própria? Tomo as minhas decisões e depois, se der errado, eu vou pedir oração, né? Eu vou orar, Como está a porta das ovelhas? Obediência à palavra de Deus. Como está? Estou lendo e meditando na Bíblia regularmente? Ou estamos tão envolvidos com a mídia, com as redes sociais? Qual está sendo a nossa situação diante da palavra de Deus? E hoje nós temos uma oportunidade grande para nós lermos a Bíblia. A Bíblia de todo tipo de versão. E também nós temos Bíblias para usar nos nossos celulares. Há algumas pessoas que ignoram a pessoa ler a Bíblia no celular. E eu até entendo. Mas é uma oportunidade que nós temos. Não é pecado nenhum lermos a Bíblia no celular, que é a Bíblia no nosso celular. Aí alguns dizem, mas você coloca a Bíblia lá no celular, mas lá no celular passa pornografia, passa mais isso, mas passa mais aquilo. Então nós temos que sair desse mundo uma vez também. Porque aqui nesse mundo, se você vai encontrar pessoas de todo tipo. Nós temos que ter maturidade. Você não precisa porque passa pornografia. Outro dia estava até nervoso. Eu gravei uma série de vídeo para casais e fui dar uma analisada nas visualizações, e é bem pouca as visualizações. Por quê? Uma, porque o povo pouco busca essas coisas, e outra, porque as redes sociais, o Facebook principalmente, não mostra, não destaca para os usuários, mas aquelas mulherzinhas que passam lá se oferecendo, fazendo propaganda, aparece principalmente no celular dos homens, porque o Facebook ele entende quando é o celular de uma mulher, o Facebook de uma mulher, e quando é de um homem. Então, quando é para homem, mais eles colocam aquelas figurinhas lá.
E aí, eu vou lá e clico nos 3 pontinhos para desativar. Desativa 1 para as 3. Desativa 3 para as 10. É um problema sério. E o problema é que quando a esposa vê isso no celular do marido, o que elas fazem? Elas vão lá e clicam em cima para ver o que é. O que esse danado está vendo? E elas não percebem que quando mais ela clicar ali, mais o Facebook vai mandar aquelas mulheres para o Facebook. Ao invés de ela pegar e clicar lá no X e excluir, ela vai assistir. O Facebook não vai pensar que é a esposa que está fazendo, vai pensar que é o homem que está curtindo aqueles vídeos, e aí vai mandando enxurrado e mais enxurrado. Então, o que eu conselho para as irmãs? Quando vê alguma coisa dessa no celular do seu marido, não brigue com ele. Se você puder, vai lá, apaga. Não fica clicando, porque você vai chamar mais ainda para o Facebook. Pois bem, então, essas coisas que não prestam estão aí, as enxurradas. Mas vamos usar a Bíblia, vamos usar nosso celular para ler a Bíblia. Como está a porta das ovelhas no sentido de santificação e pureza de nossas vidas? Estou me afastando de práticas e hábitos que desagradam a Deus? Reconstruir a porta das ovelhas é a gente se afastar das práticas e hábitos que desagradam a Deus. Estou cultivando virtudes como amor, humildade, paciência e bondade? Eu não cultivo zelo por essas coisas? Estou sendo um testemunho fiel da fé cristã no meu ambiente de trabalho, na minha família e na minha comunidade? Então, reparar a porta das ovelhas inclui todas estas coisas. E para concluir, a consagração ao Senhor é um compromisso contínuo que requer autoexame e dedicação constante. Ao refletir sobre esses 3 itens, você pode avaliar melhor como está sua consagração e buscar formas de aprofundar seu relacionamento com Deus e viver de maneira que honre e glorifique o seu nome. Amém. Que nós possamos, nesta noite, sairmos aqui com o propósito de ter uma vida consagrada a Deus, porque isso é maravilhoso. Você não imagina o quanto é precioso ter uma vida separada para Deus. Isso é um privilégio, ter uma vida santa na presença de Deus. Isso não é peso, isso é um privilégio. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira.